Olá. Nosso convidado dessa semana do Conversas com Meio é o cientista político Christian Edward Cyril Lynch, do IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e da Casa de Rui Barbosa. O Christian, que já esteve aqui antes, o Christian é um especialista em ideologias. Eu quis chamar ele de volta para fazer um pouco o desenho de que Brasil é esse que sai das eleições municipais de 2020. Por quê? Por um motivo muito simples. A gente a toda hora está olhando para essa eleição e falando: a direita ganhou, mas não foi o bolsonarismo, foi a esquerda, quem exatamente é o centro? E uma das coisas das quais eu gosto do Christian é o seguinte: até por ele ser um especialista em ideologias, ele faz a explicação desse desenho todo sem falar de esquerda e direita. Ele enxerga de uma forma um pouco diferente o desenho político. E a partir daí, ele vai nos mostrar por que ele acha que, de fato, não só Jair Bolsonaro é o grande derrotado dessa eleição de 2020, como, se tudo seguir como o caminho que o Brasil traçou nas urnas nos últimos dias parece indicar, Bolsonaro não se elege em 2022. Christian Lynch, muito obrigado pelo seu tempo, por conceder essa entrevista. Prazer é meu, Pedro, sempre. Cara, eu queria que... Bem, a gente vai conversar, evidentemente, sobre o que aconteceu, agora que já passou o segundo turno, nessa eleição municipal de 2020. Está todo mundo muito preocupado com essa coisa, foi esquerda, foi direita, que tipo de direita, é o centro? Eu queria começar pela sua definição de esquecer centro-direita e esquerda e pensar com outros termos. Você gosta de dividir política de outra forma. Explica. Pedro, a gente tem um problema que é essa coisa da divisão da política em duas partes só, né? Esquerda e direita. É uma divisão tradicional, que todo mundo sabe, apareceu lá na Revolução Francesa em alguma hora, mas eu acho que ela é muito herdeira de uma, entre outras concepções, uma concepção meio maniqueísta, um período, digamos assim, pré-secular, em que a gente pensava o mundo dividido entre bem e mal, né? Que é uma forma mais meio pré-moderna de imaginar o conflito, né? Que você tem as forças do mal e você explica tudo que acontece no mundo a partir desse antagonismo entre as forças do bem e as forças do mal. Pelo amor de Deus, não precisa ir muito longe, isso está em todos os filmes de Hollywood que a gente vê, contos de criança, história de adolescente, tem sempre as coisas do bem e do mal, do bem contra o mal, né? Agora, o que acontece é que, na prática, não é assim que funciona, né? A ideia de que existe um lado bom e um lado ruim, que o meu lado é bom e o lado do outro é ruim, ela tem lugar nas paixões, né? Ela tem lugar onde ainda existe esse tipo de abordagem, futebol, esporte, né? Essa coisa da igreja que eu estava dizendo, mas na política não funciona assim. Na política, na verdade, a gente tem que procurar olhar a distribuição ideológica do espectro político. Essa distribuição ideológica ela tem pelo menos 3 lugares, né? Ou você tem 3 grandes macroideologias da modernidade, que é o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. Tá? Aí o que acontece é que você tem a principal ideologia aí da modernidade é o liberalismo, aquele que cria o Estado de Direito, que depois vira democrático, e você tem nas duas pontas, para a direita e para a esquerda, do liberalismo, até em boa medida, tendo derivado do próprio liberalismo, você tem uma direita conservadora e você tem uma esquerda que é socialista. Tá? Então a gente tem que pensar a política não como um campo de futebol dividido em 2, a gente tem que imaginar um tríptico, né? E mais, a gente precisa até imaginar o campo, esse tríptico, como, na verdade, nem sei dizer isso, hexa qualquer coisa, entendeu? Porque, na verdade, cada um dos dois também se divide. Você tem liberais que vão mais para a direita ou vão mais para a esquerda. Por exemplo, os neoliberais estão para a direita do liberalismo. Tá? Você também tem liberais de esquerda. Aí você tem os socialistas, que são social-democratas, que estão perto dos liberais de esquerda,
E depois dos social-democratas você tem comunistas. Né? E a mesma coisa para o lado direito. Você tem a centro-direita, que seriam os liberais conservadores, você tem conservadores liberais, e depois você tem a extrema-direita. Quando a gente pensa assim e adapta esse esquema para o Brasil, tudo fica muito mais fácil de entender. Dá para entender, por exemplo, assim, a esquerda brasileira, no século XX, sempre se dividiu, por exemplo, em uma esquerda nacionalista e uma esquerda cosmopolita. Você vê o Ciro reivindicando aí a herança, né, que já foi, né, do João Goulart, do Getúlio. A Dilma tentou pegar um pouco disso no tempo dela também. Tá? Aí você tem também o PT, que no começo reivindicava o socialismo mais autonomista, que falava mal do Estado, mais de solidariedade dos trabalhadores, entendeu? Se a gente não, então, eu acho que esse gradiente, só para terminar, essa grade mais complexa, ela é útil, porque ela resolve um problema crônico na nossa discussão cotidiana, digamos assim, de rede social, por exemplo, né? Porque botequim agora é rede social, ninguém pode estar no botequim, né? Que é o fato de que o que é direita para você não é direita para mim, e o que é esquerda para você não é esquerda para mim, o que é centro para você não é centro para mim. Aí a discussão é um negócio infernal, porque quanto mais para a esquerda eu estou, mais eu acho que o centro está perto da esquerda, e mais eu tendo a achar a centro-direita como sendo de direita, e a direita sendo extrema-direita. E assim, por outro lado também. Então, para o extremista de direita, todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista. Tá? E também, para quem está no centro, dependendo também. Você também, às vezes, não vê a nuance se você tiver muito enragê ali na discussão. Aí, é claro que se você tiver um mapa político-ideológico como esse para orientar a análise, é mais fácil compreender o que foi que aconteceu nessa eleição e em todas as outras. Então vamos fazer um jogo aqui, pegar as principais forças políticas brasileiras, porque a gente está aí com um jogo. Na esquerda temos o quê? PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL. Eu sinto até medo de dizer o que está no centro, porque é aquela coisa que, se você sugeriu que um partido está no centro, alguém ou da esquerda ou da direita vai reclamar, né? Porque o centro para a esquerda é de direita. Isso. E o centro para a direita é de esquerda. Exatamente. Na direita, certamente você tem o bolsonarismo. Agora, você tem ali... você tem o PSD do Kassab, em algum lugar desse espectro. Você tem o PP, que é o antigo PDS, né, que é mais antes disso a Arena. Você tem o PTB, que não é o PTB do Getúlio, mas o PTB do Roberto Jefferson, é certamente um partido de direita. O DEM, de alguma forma, também está posicionado no espectro da direita, talvez mais próximo do centro. A gente tem o PSDB, que eu não sei exatamente em que lugar. Temos o MDB, não podemos esquecer do MDB. Como é que se explica a política brasileira sem falar de MDB? Como é que você pega essas siglas e mapeia elas nesse espectro com essas três nomenclaturas aí, conservadores, liberais, socialistas, cada uma dividida em dois? Eu acho que, bom, olha, em primeiro lugar, a gente tem partidos em penca. Tá? A gente tem partidos em penca, e nem todos eles têm uma pegada ideológica. Todos têm pegada ideológica, mas eles não têm uma pegada ideológica muito forte, muito característica. Né? Partidos de aluguel, por definição, são um pouco amorfos do ponto de vista ideológico, porque eles se prestam a qualquer coisa. Embora isso possa ser considerado até um certo sintoma de um conservadorismo difuso. Tá? Mas então tem algumas legendas que não interessa nem mencionar aqui. Mas, por exemplo, quando você pega um partido tipo Cidadania, o PV, são partidos que, eu estou falando em abstrato, o ideal seria fazer uma pesquisa mais empírica, mas, que seriam de centro-esquerda, que seriam os liberais de esquerda. Tá? Você tem um partido feito do PSDB, que é um partido que um partido que virou liberal conservador. Ele não era no começo, mas foi virando um partido liberal conservador. Tá? O DEM é um partido que está ali, ou é liberal conservador, ou é conservador liberal.
Ele está ali, né, nessa fronteira, porque também essas divisões não são muito marcadas, porque são um degradê, na verdade. Como se fosse um arco, assim. Tá? E depois você tem os conservadores que vão deixando de ser liberais e indo para a direita. Aí é óbvio que a gente vai se aproximando do bolsonarismo, a gente vai se aproximando do centrão, a gente vai se aproximando da bancada evangélica, tá? Aí, até chegar no Bolsonaro e depois não tem mais para onde ir do lado da direita. Tá? Você bateu no muro, não tem mais para onde ir. Tá? Agora, para o lado esquerdo, então você tem esses partidos que eu mencionei, né? Você tem partidos tipo PV, partido tipo Cidadania, você tem, indo mais para a esquerda, PSB, tem o PDT, tá? Que reivindica. É impressionante esse negócio das tradições, né? Como é que o Ciro Gomes, de repente, virou o Brizola. Encarnou o Brizola, que tinha encarnado o Jango, que tinha encarnado o Getúlio, tá? Que é essa coisa de uma esquerda nacionalista, desenvolvimentista, estatista, tá? Que reivindica essa tradição. E depois você tem o PT. O PT é um pouco mais complicado de botar nessa grade de ser nacionalista ou ser cosmopolita, porque ele é uma frente muito grande, que começa cosmopolita, denunciando o AI-5, a CLT como o AI-5 dos trabalhadores, depois o Lula chega ao poder e vira meio que nacionalista também, a Dilma também, tá? Porque talvez o cosmopolitismo não sirva para conseguir voto no país inteiro, tá? Embora funcione em São Paulo, no sul do país. Então você tem PT. PT é o tipo de partido de social-democrata. Eu até acho muito engraçado como é que existe uma pecha de extremismo. É claro que um partido que tem muita gente diferente. Tá? Mas, de um modo geral, o PT funciona como um partido social-democrata. Nunca foi comunista, nunca foi marxista, embora tenha marxistas, nunca foi um partido marxista, né? Como era o Partido Comunista, enfim, PCB, o antigo PCB, o PCdoB. Aí depois é que você tem... O PSOL está mais ou menos no mesmo lugar, mesmo lugar que o PT, né? Com as diferenças do tipo, o PSOL parece o PT quando o PT foi fundado, mas estão os dois no mesmo lugar. O PSOL às vezes é meio o PT do B. Né? E, para terminar, para o lado esquerdo, você tem esses grupúsculos, tipo PCO, a PSTU, que é uma coisa assim mais... que é o bolsonaria, que seria o Bolsonaro com o sinal invertido da esquerda. Isso sim é extrema esquerda. Tá? Então, eu acho que quando a gente olha assim, o que é fundamental para a gente é pensar o seguinte: a gente vive em regime democrático. Regime democrático é um regime que tem lugar para todo mundo, ou para quase todo mundo, né? Direita, centro, esquerda, né? Conservadorismo, liberalismo, centro-partido, mais para cá, mais para lá, socialismo, né? O que não tem lugar é para o extremo. Entendeu? Porque, assim, o jogo é como se fosse uma catedral que você tem diversos altares para todo mundo poder adorar o seu santo. Todo mundo pode entrar na catedral, menos aqueles que querem destruir a catedral. Ou para entronizar, destruir tudo para entronizar só o seu próprio santo. Né? Então, eu sei que não adianta dizer isso, mas as pessoas deviam ter um pouco mais de tolerância, né? E menos paixão na abordagem da política. Mas é muito difícil. Eu mesmo vejo meus colegas que são cientistas políticos tomados por paixão. É como se eles tivessem um time do coração, né? Um time de futebol do coração. Tem um cientista político aí famoso que eu conheço, que é meu colega e tal, eu respeito, mas é um sujeito que você tem ódio do Ciro Gomes, assim. É uma coisa meio assim, foi para Paris, não sei o quê, mas todo dia, assim, no Twitter, todo dia, porrada do Ciro Gomes, assim. Eu acho engraçado. E ele é um cara competente. Mas eu não consigo fazer isso. Eu acho que para a gente, os democratas hoje, Pedro, eles têm que estar particularmente preocupados em manter o jogo funcionando, as regras do jogo funcionando para todo mundo poder jogar. E ser menos apaixonado na análise, né? Menos preso em... O meu partido é o único partido democrata. Né? Ou o meu campo, direita e esquerda, é o único partido democrata. É difícil, sim. Mas é um momento que a gente está vivendo que é um momento com muitos ressentimentos, né? De muitos grupos distintos. De um lado ao outro do arco, é uma fase de muito... Os ressentimentos estão muito vivos, né? Então, mas eu acho que estão reduzindo. Começou a reduzir, graças a Deus. Pois é. Então vamos pegar e tentar entender um pouco
o que aconteceu no domingo de segundo turno, que é um domingo que fecha o período eleitoral municipal, que é a nossa eleição de meio de mandato do presidente, né? A percepção óbvia que primeiro salta aos olhos se eu não me engano, a Vera Magalhães falou isso da maneira mais transparente, né? Os dois grupos que foram para o segundo turno na última eleição presidencial são os maiores derrotados, né? O bolsonarismo e o PT. Isso te parece que foi isso mesmo? PT e Bolsonaro são os grandes derrotados dessa eleição municipal? Eu acho que sim, mas o Bolsonaro mais derrotado do que o PT. Ou do que a esquerda, né? De uma maneira geral. Porque o PT já estava o PT está defensivo desde 2013. O PT está defensivo tomando porrada há muito tempo. Tá? Então, na verdade, ele perde, mas ele já estava perdendo. Eu acho que o Bolsonaro perde mais porque... Pedro, você tem por acaso ouvido alguém chamar Bolsonaro de mito? Quanto tempo você não ouviu isso? É verdade, as redes sociais estão quietas. Estou falando... As bolsonaristas, né? Os bolsominions. Assim... ele está perdendo rápido o carisma. O carisma, a ideia de que ele é ungido, foi providencial. Isso tá erodindo rápido. Tá? Então, eu acho que, como ele foi o grande vencedor de 2018, era ele que tinha a obrigação de manter essa aura de invencibilidade que ele conseguiu manter inacreditavelmente por causa dos acontecimentos que precederam a eleição dele, né? Quer dizer, 2013, Lava Jato, destruição institucional, desmoralização do sistema político pelos escândalos de corrupção, quer dizer, tudo que tornou possível a eleição dele, que seria a coisa mais improvável de acontecer. Né? E aí ele saiu dali com essa coisa de mito, que é o sujeito que veio para quebrar tudo, para refundar o Brasil, voltando o Brasil, voltando para 1500, para refundar o Brasil. Né? E hoje é impressionante, você olha para o Bolsonaro, a gente está em começo de dezembro, nem parece o Bolsonaro de 6 meses atrás, em termos do que ele seria. Ele era um homem que estava dizendo que tinha capacidade de dar um golpe de Estado, era um homem que ia fechar o Supremo Tribunal Federal, era um homem que, com os filhos dele, ia governar por WhatsApp o país, ia fechar o Congresso. É isso que ele estava vendendo, era um homem que tinha os generais todos ao seu lado. Né? E hoje o que é? Hoje é uma mistura de Sarney com Figueiredo, sei lá, é uma coisa meio... né, que tem um centrão que não funciona, é um governo paralítico que não consegue aprovar reforma nenhuma, e aí você tem um ministro da Fazenda, da Economia, que fala em privatização, que fala em manutenção de contrato, mas ao mesmo tempo você... do outro lado, você não tem... O presidente está nem aí para essas reformas. Ou você tem gente, por exemplo, na infraestrutura, que está fazendo o contrário. Né? O ministro Tarcísio saiu outro dia com um vídeo dizendo que ele vai reestatizar a Rio Juiz de Fora. Que ele não vai renovar a concessão da Concer, que fez aquelas obras da subida da Serra, mas paralisou porque o governo repassou o dinheiro. E o DENIT, que está envolvido em corrupção até o pescoço, política de corrupção, vai retomar Então, é um governo cheio de contradições, entendeu? É um governo que não tem organicidade. E, ao mesmo tempo, é autoritário. É um governo que não... Então, o que acontece? Eu acho que, na medida em que o governo não entrega, e ele deixa de se apresentar como Moro, como novidade, como nova política, e se junta com... E ele revela quem é mesmo, porque o Bolsonaro é a turma da velha política, entendeu? A família dele vive da política, de roer a política, as coisas minúsculas, os carguinhos, os amigos, a patota, o guarda-costas, a ex-mulher, a ex-namorada. Né? Aí você vai caindo. Entendeu? Então ele é o grande derrotado dessa eleição. Porque era ele que tinha que manter essa aura de invencibilidade. A gente está chegando agora no meio do mandato. E ele já não é mais o que ele era. Então, tudo bem. A gente já fez o desenho aqui.
Bolsonaro é o grande derrotado. Agora, alguma coisa diferente aconteceu na esquerda também, né? Porque, claro, eu entendo o seu raciocínio. No fim das contas, a queda do PT foi pequena. A queda realmente grande do PT é uma queda anterior. E não houve... O eleitorado de esquerda, o eleitorado raiz de esquerda, esse não é um eleitorado que tenha desaparecido. O eleitorado continua lá. Agora, ele fragmentou de alguma forma, né? Pelo menos essa é a impressão que eu saio. Sim. São duas coisas diferentes. Assim, a esquerda não se saiu mal. Era como se fosse uma terra arrasada que não tivesse nada, arrasada e salgada, para não nascer nem grama. E de repente nasceram ali três flores, três rosas. Poético, né? Boulos, a Manuela e a Marília. Tá? Nasceu alguma coisa ali, quer dizer, apareceu uma chance de renovação. E a renovação mesmo acaba saindo meio que de fora do PT, a mais das vezes, porque o PT ele se enrijeceu, ele ficou muito tempo no poder, ele se enrijeceu, ele se burocratizou, ele ficou debaixo do dedão do Lula, né? Durante muito tempo. Então, ele não se renova, você castra as ideias novas, castra as lideranças, então foi natural que os novos meio que reapareçam lateralmente, né? em grupos em partidos de esquerda mais ou menos laterais, do PDT, não sei se tem a Tabata, o outro do PSOL você tem o Boulos, né? Então eu acho que a eleição não foi má para a esquerda, o futuro da esquerda apareceu. Quem estará no poder daqui a 10 anos apareceu, tá? Embora não tenha sido boa especificamente para o PT. Então acho que seria bom fazer essa distinção. É por isso que eu achei que quem perdeu mais foi o Bolsonaro. Agora, vem cá, mas tem uma... Eu só vi com atenção os dados em São Paulo, mas pelo que eu vi em algumas análises, a impressão que eu tenho é a esquerda tinha dois conjuntos de votos. Tem um eleitor que é um eleitor tradicionalíssimo de esquerda no Brasil há muitas décadas, que é um eleitor de classe média alta, muito bem educado, e que sempre votou na esquerda, votava no PT e votou no PSOL, votou no PCdoB, vem votando no PDT, dependendo do lugar, tudo mais. Agora, o eleitor de periferia, o eleitor mais pobre, que na última década e meia vinha votando na esquerda, esse eleitor não apareceu, esse eleitor não votou na esquerda. Você acha... Eu não vou jogar nenhuma hipótese, não. O que você acha que está acontecendo? Mas esse cara já não votou em 2018 na esquerda, né? Ele não deixou de votar agora na esquerda. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar é que você tem um viés de baixa da esquerda e uma ascensão do conservadorismo ali de 2013, 2014 para frente, que fica claro por vários motivos. Antes mesmo do Bolsonaro aparecer, você já vê que o PSDB está indo mais para a direita cada vez mais. A eleição de 2014 foi um pavor de polarização. Foi horroroso em vários sentidos, não precisa esmiuçar aqui, mas foi igual filme noir francês, só tinha bandido e não tinha mocinho ali. Né? Então, ali já tinha polarização tenebrosa, quer dizer, a polarização precede o Bolsonaro, e ela cria o Bolsonaro, conforme a situação foi piorando em 2014, 15, 16, 17, 18. Né? Mas isso tem um clímax, que é isso que a gente estava falando, de desgaste, de erosão do modelo político que acontece de 30 em 30 anos. Né? Aí você teve o Jânio, teve Collor, teve Bolsonaro, e aí você começa a refluir. Tá? Refluir de maneira lenta e gradual. Você bateu um pico do conservadorismo na eleição do Bolsonaro. Eu não diria que foi um pico de extrema-direita, porque eu acho que 30%, 40% das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro, votaram contra o PT. Tá? E imaginavam que ele ia ser outra coisa, enfim, alguma coisa assim. Foi mais um voto com fígado, foi um voto
de rejeição, mais do que de um voto propositivo. Não é um voto que disse sim, é um voto que disse não. Aí o voto disse não, agora se elegeu o presidente que é o senhor não, né? O senhor da negação e do negacionismo, que você sabe dizer não. O que acontece? Então você bate lá e o movimento começa a refluir. Eu acho que a gente ainda vai ter aí anos de conservadorismo pela frente, de hegemonia conservadora, assim como você teve tempo de hegemonia liberal na final da década de 80, metade da década de 90, e de hegemonia conservadora no tempo seguinte. Conservadora não, perdão, socialista no tempo seguinte. A gente vai ter um tempo de hegemonia conservadora, e essa eleição mostrou isso. Mas hegemonia conservadora não é necessariamente hegemonia bolsonarista. Até porque, bom, como eu estava dizendo antes, o campo político desenha uma espécie de uma curva normal. Você tem muito mais gente no centro-direita e no centro-esquerda, tá, do que no extrema-direita e na extrema-esquerda. Até porque governos têm que governar para todo mundo. Se você é de um extremo, você consegue governar para 15% das pessoas. Então você é obrigado a se distender e virar um governo de centro-direita ou, se for esquerda, de centro-esquerda. A única possibilidade de um governo de extremo conseguir governar é ele dar um golpe de Estado e suprimir a democracia. Ou fazer as mutretas que estão na moda aí para suprimir a honestidade dos procedimentos eleitorais. Isso não aconteceu. Por pouco. Não foi por falta de vontade, mas não aconteceu. Então, a tendência é você ter um refluxo de centro-direita, vindo para o centro-direita. Tá? E essa eleição está apontando nesse sentido. É por isso que, normalmente, a gente pensaria que o Bolsonaro poderia perfeitamente navegar essa onda de centro-direita se ele fosse capaz de se deslocar para centro-direita. Mas ele tem se mostrado absolutamente insuscetível e incapaz desse movimento. Né? Então, eu não tenho bons prognósticos a respeito dele. Então, a gente vai ter, provavelmente, nos próximos anos, algum presidente de centro-direita, um perfil que vai reivindicar uma certa pessoa conservadora, acho. Tá? Mas não vai ter mais lugar para um outro Bolsonaro, não. A não ser que o Bolsonaro virasse esse cara de centro-direita. Ou de direita limpinha. Entendeu? Mas ele não sabe fazer isso. Ele não tem a personalidade necessária para fazer isso. Quer dizer, no fim das contas, o desenho que você está fazendo é engraçado. Você fala muito da coisa dos ciclos, né? De que como que o Brasil tem esses ciclos de 30 anos e a gente sempre tem esses interregnos autoritários, né? 1930 entramos num interregno autoritário, em 64 entramos no interregno autoritário. Em ambos os casos, houve golpes de Estado. Você pode até argumentar, talvez, que 30 tinha traços de uma revolução, mas certamente houve uma interrupção constitucional ali. Os governos que nascem... Mas, Pedro, quanto mais revolucionário, mais autoritário é depois. Não, tudo bem. Revolução Francesa, já com Robespierre, Revolução Russa, Lenin. Não, tudo certo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, é engraçado você falar isso, porque se a gente acha que existe um pulsar constante na política brasileira, é curioso que Getúlio não era para durar muito e 64 não era para durar muito. 64 era para ter terminado em 68. Getúlio era para ter terminado em 37. 64 tem que dar um segundo golpe de Estado para enrijecer. E o Getúlio tem que dar um segundo golpe de Estado para enrijecer. E, na verdade, é como se o Bolsonaro encurtasse ainda mais esse troço. Só que ele não consegue dar um golpe de Estado, né? O que eu estou falando faz sentido para você? Totalmente, totalmente. É que é o seguinte... Quanto mais você democratiza, a sociedade vai se democratizando, se modernizando, a cada ciclo conservador que volta, menos autoritário ele consegue ser. Então, se você reparar, a ditadura do Estado Novo, ela é muito mais dura no sentido de repressão e de supressão de liberdades, com a instauração de uma Constituição que é quase fascista. Tá? Não vou dizer fascista, porque aí é fogo. Mas ela é quase fascista.
A polaca, se a polaca não é fascista, o que será fascista, né, no Brasil? O integralismo. Não sei se você conhece, né? Tem um livro bom que saiu agora, eu recomendo você ler, sobre integralismo. Né? Então, mas você tem, enfim, repressão, tortura, tem o diabo, você tem supressão das liberdades individuais, o Congresso fica fechado, você governa por decreto-lei. 64 já é obrigado a ser um negócio meio tentando manter a aparência, aí você mantém o Congresso. Quando o Congresso vai muito longe, você vai lá e bota ele em recesso, vai ter que chamar de volta. É obrigado a inventar uma oposição consentida na forma de um partido, que era o MDB. Assim, não, assim, e agora tem esse diacho desse Bolsonaro aí. Tá? Mas, assim, 30 anos não passam no vácuo. A experiência entre 46 e 64 tornava impossível, ou quase impossível, você repetir uma ditadura total como o de Estado Novo. Não só isso, né? Tem questões internacionais também, o clima internacional. A Europa não estava em ditadura. Né? Mas não tem como você repetir com o mesmo grau de violência, né, em 64. E agora também não. Tanto que não deu para. O golpe não rolou. O golpe, na verdade, foi a eleição de 2018. Funcionou como se fosse o tal golpe. Tá? Agora, diferentemente também do caso do Getúlio e do governo militar, que deram golpes, enfim, para se prolongar, não só não dá mais para dar golpe, como o Bolsonaro está muito longe de ter a habilidade ou a respeitabilidade que, nos seus tempos e contextos, tiveram gente como o próprio Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, o pessoal todo estava em volta do Getúlio, né? Ou um militar fascistoide, mas inteligente, como o Góes Monteiro. Né? Você tem, em 64, você tem os personagens ali que são inteligentes. Você são Lacerda, você tem o Castelo Branco, que são pessoas respeitadas da direita. Enfim. Golbery, né, se fala. Né? Os irmãos Geisel, uma pessoa que tinha boa formação. Tinha o Médici lá, que era meio... Não era essas coisas. Né? Mas Bolsonaro é uma aberração comparado com esse pessoal. É desprovido de qualquer tipo de talento, independência, flexibilidade, habilidade, entendimento do que é a política. E é um sujeito que é um apresentador de programa policial, em que ele sempre desempenhou o mesmo número no palco e, por acaso, sempre deu certo. Então, ele continua repetindo o mesmo número, achando que sempre vai dar certo. Entendeu? E ele não muda. Porque ele é um palhaço de um número só. Palhaço com todo carinho. Naturalmente. Assim. Mas ele tem um truque só. É o mágico de um truque só. E eles acham que tem essa coisa... Também é uma coisa típica do extremismo, que é essa coisa de que você é ungido. Cara, eu fico lembrando do final da Segunda Guerra Mundial. Não sei se você conhece essa história. Os russos estavam às portas de Berlim. E aí chegou a notícia no bunker da chancelaria do Reich, de que o Roosevelt tinha morrido. Eles começaram a celebrar que eles iam ganhar a guerra. Isso com os russos entrando. Você sabe por quê? Porque era um sinal divino. Porque no século XVIII, durante a Guerra dos 7 Anos, os austríacos estavam entrando em Berlim, chegando em Berlim, quando morreu a Maria Teresa da Áustria, que era a imperatriz. Eles acharam que uma coisa tinha a ver com a outra, que era algum sinal de que Deus era alemão, entendeu? Esses extremistas pensam assim, eles acreditam em milagre, acreditam em providência, não agem de maneira racional, eles são dogmáticos. E isso explica. Eu sei que é incrível, eu como cientista político, tenho que dar esse tipo de explicação, que não é uma explicação institucional, sistêmica, que supõe a racionalidade dos atores, porque ali não tem racionalidade. No núcleo central do governo não tem racionalidade. E tem uma mentalidade paranoide, né? Então é incrível, mas parece uma coisa de botequim, mas você é obrigado, sendo cientista político, a ficar recorrendo a esse repertório pouco científico para explicar agora, o comportamento. Deixa eu te fazer uma outra provocação. A gente está aqui falando da dificuldade que o Bolsonaro tem, e é patente para qualquer observador, Christian, que é isso mesmo, ele não consegue encontrar o centro, ele não consegue se aproximar do centro, ele é incapaz de fazer isso. Agora, alguma coisa aconteceu com a esquerda brasileira que ela se tornou incapaz de encontrar o centro. E se tem uma coisa
que nós sabemos que ela consegue fazer, porque ela passou os últimos 20 anos fazendo isso, ela consegue encontrar o centro. Ela consegue conversar com liberais, ela consegue conversar com conservadores. A gente não pode esquecer de Luiz Inácio falando, indignado que queriam processar o Sarney, porque o Sarney não é um cidadão como qualquer outro. E se o Sarney não é um político conservador, quem será, né? E é a conservação do status quo político brasileiro, no mínimo. Essa capacidade, aliás, o Lula tem, inclusive, essa característica fundamental desde que era líder sindical, essa ampla capacidade de diálogo. Por que neste momento da história, justamente quando mais se beneficiaria de ampliar sua possibilidade de diálogo, a esquerda está encapsulada em si mesma e não consegue sair dessa posição? Quer dizer, a esquerda não, o PT, que você está querendo dizer especificamente, né? Não, eu tenho a impressão de que... Eu não vou generalizar, não, porque eu percebo em alguns... Certamente o PDT faz esse movimento, o PSB faz esse movimento, PSOL e PCdoB não fazem. A campanha da Manuela, a campanha do Boulos, são campanhas que certamente trabalham para suavizar a imagem de ambos. Não acho que sejam campanhas radicais, mas são campanhas que só conversam com a esquerda, não são campanhas que buscam ampliar para além da esquerda seu eleitorado. Você percebe isso diferente de mim? Não, eu acho que... Não, eu não vejo diferente, não, mas eu acho que isso varia conforme a esquerda esteja no poder ou fora do poder. Que aí você... Ou quando ela tem uma certa experiência de não conseguir chegar ao poder e ela tem que mudar o registro, como aconteceu com o Lula em 2002. A esquerda tem uma espécie de... Ela é caracterizada por uma espécie... Bom, todo mundo é um pouco, né? Mas a esquerda tem uma coisa mais de purismo ético, assim, da certeza da sua superioridade moral. Infelizmente, a direita também tem, né? Parte da direita. E tem uma coisa um pouco assim... de que é meio... Você não pode sujar as mãos com gente que não é da sua igreja, que não é do seu meio, que é o meio da devoção aos pobres, da causa dos trabalhadores, etc. Né? Isso realmente acontece de um modo geral. Isso acontece mais com partidos, eu acho que quando eles são menores, quando eles estão surgindo, quando eles são mais imaturos, quando eles estão mais virginais, se eu puder dizer assim. Né? O PT era assim, aí depois de tomar muito na cabeça, ele deixou de ser assim. E aí ele chegou ao poder, quando ele compôs. Né? E o Lula é uma grande liderança. Né? Enfim, ele tomou umas pancadas aí nos últimos tempos que eu acho que explica um pouco porque que ele não está funcionando como ele costumava funcionar. Né? Ele esteve preso, ele se sentiu injustiçado, não é mole. Ao mesmo tempo, ele se sente fragilizado, então ele vai colar em certas figuras dentro da burocracia do partido, em que ele confia mais, ele fica mais refratário à mudança. Então você vai empedrando, você vai cristalizando, você vai ossificando o partido, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa ruim que foi acontecendo com o PT por causa das pancadas que foi tomando de 2014 para frente. A eleição, o impeachment, a Lava Jato, que, bem ou mal, também cometeu uma série de equívocos, entendeu? Tinha um viés que era, obviamente, antipetista, principalmente. Criou essa situação, involuntariamente, criou uma situação que elegeu o Bolsonaro, entendeu? Então, o Lula ele fica mandando aquilo ali, ele fica desconfiado, trancado. Então, eu acho que aí prejudica o próprio partido. Isso ficou claro também nas eleições de 2018, aquela coisa, a situação com o Ciro, que não apoiou, que se manter lá na frente praticamente até o final, até conceder ao Fernando Haddad, entendeu? Então, eu acho que tem uma série de problemas ali. Então, é normal que a esquerda reapareça em volta. Né? Agora, esse em volta é o PT em 1980, em 82. Quer dizer, ainda tem uma estrada cumprida pela frente.
É o PT que não conseguiu assinar a Constituição de 1988 porque era uma Constituição conservadora, veja só. Mas essa coisa meio ruim, que eu acho que é uma coisa meio da esquerda latino-americana. É uma espécie de um purismo que você, às vezes, prefere perder do que ganhar, porque você não quer se juntar. Porque você acha que o seu vizinho de porta já é alguém que não compartilha, que não é digno de você estender a mão para ele, entendeu? Porque isso realmente é mal. Isso realmente é mal. Mas eu tenho esperança de que isso mude, que essas eleições agora sirvam de alerta. Sirvam de alerta para o PT desempedrar, né, para o Lula voltar a ser o velho Lula malandro, inteligente, de sempre. Entendeu? Para não só ter uma frente de esquerda, porque ficou claro agora que frente de esquerda sozinha não derrota Bolsonaro. Assim, é claro que sempre tem uma divisão entre cúpula e base. A base é sempre emocional. Mas o PT, muito tempo, raciocinou de maneira inteligente e oportunista, no melhor sentido da palavra, de ter senso de oportunidade das circunstâncias. Mas aí que está, ele perdeu esse negócio. Tá? Porque ficou tudo no Lula e o Lula está ferido. Né? Mas eu acho que essa eleição pode servir de incentivo para isso mudar. Perceber que tem que desempedrar, que a coisa está distensionando, mas, ao mesmo tempo, o Moody ainda é conservador, né? E que a esquerda sozinha, uma frente esquerda, não é suficiente para derrotar o Bolsonaro. Por isso que eu estava comentando com você mais cedo, esse gosto da diferença da eleição de São Paulo para a eleição do Rio. A eleição de São Paulo, para mim, quer dizer, mostrou que o Bolsonaro, enfim, é popular em São Paulo e é possível uma frente de esquerda, como foi a que sustentou o Boulos no segundo turno, mas que ela não é suficiente para conseguir ganhar nem de um candidato de centro-direita, como foi mais ou menos que o Covas hoje ele se colocou ali, né, como centro-direita. Né? A passo que no Rio você tem um candidato igualzinho ao Bolsonaro, que é o Crivella. Eu acho que o Bolsonaro vai estar numa situação parecida com o Crivella também, em termos de péssimo governo, de mau gestor, vai estar assim, com essa fama daqui a 2 anos, empulhador, esculhambado, enfim, sectário, incapaz, incompetente, ele vai ter uma forma parecida com essa. Só que ele vai ter lá, ele vai jogar de novo com a história da polarização, entendeu? Exatamente como foi a eleição que elegeu o Crivella. A eleição que elegeu o Crivella em 2016 foi igual a que elegeu o Bolsonaro em 2018. Você teve a esquerda que lançou o Freixo, você teve o Crivella na extrema-direita, você teve o Freixo na extrema-esquerda, ocupando um lugar de extrema-esquerda. No meio do caminho, você teve 3, 4 candidatos, todos de centro. O centro foi esmigalhado da polarização, e aí a direita, obviamente, sempre derrota a esquerda, né, num contexto como aquele. Foi igual à eleição do Bolsonaro. Você teve uma miríade de candidatos de centro que foram esmigalhados num contexto de polarização. Né? E agora você tem uma eleição como a do Rio, que você mostra que se você tiver um candidato assim meio teflon, como Eduardo Paes, assim que você não sabe, que você olha, cheira, você não consegue saber se é de direita ou de esquerda. Se você não for dos extremos, claro. Né? Se você não for dos extremos, você não consegue detectar que tipo de animal ele é do ponto de vista ideológico. Né? Ele vai dizer, não sou de centro, não sou de esquerda, sou carioca. Ele vai sair com uma demagogia dessas. Né? Entendeu? Que um cara feito esse consegue juntar as pessoas, um cara desse consegue derrotar fácil, como conseguiu derrotar o Crivella. Agora, eu não sei se o candidato fosse o Freixo, se teria sido tão fácil derrotar o Crivella, entendeu? Dar essa surra que o Paz deu no Crivella. Por isso que eu acho, tudo bem que eu sou carioca com muito orgulho, mas que deu-se muita atenção à eleição de São Paulo por causa da renovação de esquerda. Mas a eleição ou as eleições municipais que sugerem, que são sugestivas, que apontam para 2022 como exemplos, como precedentes, são as eleições do Rio. Aqui que é a base do homem, né? Aqui é a base da família Bolsonaro. Aqui é o berço dos evangélicos. Né? Foi daqui que saiu esse negócio. E aqui também é o berço das milícias. Enfim. Deixa eu te fazer, então, uma última pergunta. Steven Levitsky, aquele modelo Como as Democracias Morrem, que, no fim das contas, ele faz aquele modelinho, e o primeiro mandato, o autoritário chega eleito e ele acostuma o eleitorado com a pancada, ele acostuma com os desmandos, ele acostuma com o autoritarismo. A partir do segundo mandato, ele começa a desmontar as instituições.
todo mundo que seguiu esse modelo, até Donald Trump, tinha chegado ao segundo mandato. Donald Trump é o primeiro que não chega ao segundo mandato. De alguma forma, a democracia mostra sua capacidade de anticorpos. O que você está me falando me parece indicar que a maneira como você está vendo essa eleição municipal é que o cheiro que você está sentindo é que o Brasil vai se mostrar uma democracia com a capacidade de resistência que a democracia americana demonstrou para esse modelo de autoritário de século XXI. Não estou dizendo que o Brasil é igual aos Estados Unidos, mas tem algumas semelhanças, né? E quando você olha para a Europa Oriental, para a Turquia e tal, são países que não têm tradição liberal. Ninguém acredita, mas o Brasil tem tradição liberal. Liberal no sentido amplo, não é liberal de privatizar, é liberal no sentido de democracia, pluralismo. Gente, a gente tem a tradição que vem do segundo reinado. Isso é uma coisa antiga. Entendeu? Tem essa coisa de você não tolerar muita violência e tal. Você tem uma tradição que é cumprida de liberalismo. Tá? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente está na América. Tá? E o Brasil é muito grande, e o Brasil é muito complexo, como os Estados Unidos também. Você repara o seguinte, o modelo do Bolsonaro não foi o Orbán, o modelo não foi o Duterte, o modelo não foi o titular da Polônia. O modelo foi o Trump. Por quê? Porque aqui tem eleição, porque o regime também é presidencial, porque parte da nossa cultura ainda é muito americanista. Entendeu? A gente repete as coisas de lá. Então, tem uma racionalidade em imitar o Trump e não imitar os outros. Né? Agora, também tem umas variáveis aqui que fazem com que também tenha mais resistência ao autoritarismo que não tem nos Estados Unidos. Porque lá tem uma cultura de baixo para cima, de resistência e tal, enfim, uma tradição. Os americanos são meio ingleses ainda. Né? E no Brasil... Isso parece uma ironia, e é uma ironia. O Brasil é muito corporativista para aguentar um regime autoritário há muito tempo. Entendeu? Sobretudo depois de tanto tempo de democracia. Por exemplo, um dos maiores empecilhos, o maior empecilho, eu diria, para uma situação autoritária de verdade no Brasil é o Poder Judiciário. Aí você diz, o Judiciário, Rui Barbosa... Não é isso não, é porque o Judiciário como diz um colega nosso, é uma magistocracia, isso é uma corporação do antigo regime, preocupada com sua independência, orgulhosa, com seus privilégios. Entendeu? Então, é uma corporação que jamais aceitaria virar um Supremo de frango, deixar de ser o Suprema Corte americana para virar o Supremo de frango venezuelano, ou a cubana, Supremo de frango cubano. Entendeu? Então, você tem algumas outras variáveis aqui. Você tem São Paulo, cara. Venezuela não tem São Paulo. Bolívia não tem São Paulo. São Paulo é um lugar que é liberal conservador desde 1870. Entendeu? Que é um lugar que não... Partido Republicano Paulista na veia até hoje, né? E você não tolera essas coisas. Não tem como funcionar. Entendeu? Então, eu acho ainda que o Bolsonaro ainda é muito menos hábil do que o próprio Trump. E olha que o Trump era doido, paranoico, enfim, vê fantasmas. Também ele é orientado por essa coisa de predestinação, pelos humores, acorda mal, diz uma coisa, é mau humor, é fígado. Né? Você não viu coisa daquele... Bolsonaro foi hoje à reunião, foi se encontrar com o presidente da Argentina de nojinho, fazendo bico, porque não gosta do Erdogan, porque ele é de esquerda, assim. Quer dizer, é uma coisa assim, ele está habituado na copa da casa dele, na Barra, a ficar falando mal de esquerda. E ele continua sendo o mesmo cara que, de repente, ele quer ficar brigando com a China, botando os interesses nacionais em risco, né? Ou com a Argentina, que é o nosso principal vizinho do Mercosul, porque porque o filho mais velho leu alguma coisa em alguma rede social de maçonaria doida, e ele acredita naquilo, entendeu? É um negócio que não... É tão disfuncional, entendeu? De um tal grau de disfuncionalidade que supera o Trump, entendeu? E é por isso que eu acho que o governo continua sendo um saco de gatos, que não tem como se organizar, não tem como chegar a conclusão nenhuma. Agora, assim, parece que vai ser a reforma tributária. A reforma tributária quem fez foi o Rodrigo Maia, não foi nem o governo.
Entendeu? Então, é muito difícil um governo desse se reeleger. Ele só se reelege se a esquerda for muito imbecil. E eu acho que a esquerda não é. E ela tem capacidade de aprender com os erros. E eu acho que essa eleição foi muito didática para ela. Entendeu? Assim, existem prioridades. Né? Então, eu estou mais otimista para 2022. Mas você ainda acha que a tendência é que continuamos... A esquerda volta daqui a 10 anos. O próximo presidente ainda é um conservador, um liberal conservador, alguém que você... Não sei se 10, mas eu acho que 6. Eu te diria o seguinte, assim... vamos imaginar assim que sei lá, vou dar um exemplo. Se o Haddad tivesse sido eleito em 2018, ele teria que governar de maneira conservadora. Não tem a ver, às vezes, com o partido que ganha. Tem a ver com um trend que você não consegue governar, porque você não tem maioria no Congresso, você não tem amparo em lugar nenhum. Aí você não tem como levar certas pautas adiante. Não precisa ir muito longe. No final, já ali do governo do PT, tinha várias pautas que o governo já fingia que queria, mas não queria, porque precisava do apoio de evangélico já, Crivella já era... Gente, no final do governo Dilma, Crivella já era da base, entendeu? Tentando trazer o pessoal evangélico. Então você já esquecia essas pautas mais fortes, entendeu? De aborto, essas coisas assim. Nem o PT me tocava mais nisso. Porque estava ficando conservador. Entendeu? Então... a gente pode olhar para a França, a gente vê se os presidentes socialistas também, ninguém conseguiu tocar nada para frente por causa do mundo conservador, já da ressaca da globalização, entendeu? Holanda não fez nada, Holanda foi um fiasco, do ponto de vista da esquerda, entendeu? Então é disso que eu estou falando, não é que você não pode eleger alguém do PT, mas aqui o governo do PT não vai ser do PT, o cara vai ser obrigado a governar mais para a direita, porque o mundo é de direita, né? É por isso que eu acho que você vai ter que ter uma certa inteligência para tentar. O ideal era você conseguir mesmo que a esquerda sustentasse um candidato viável para bater o Bolsonaro, mesmo que fosse de centro ou de centro-direita, e eventualmente participasse do governo, entendeu? Entrasse numa composição de coalizão e tal. Você pega isso aqui, do PT vai mandar nesses partidos aqui. Mas a gente tem essa coisa da pureza, né? Você só pode dar o voto crítico. Eu só estou votando em você para tirar o mal maior, mas eu continuo achando você um desgraçado, um burguês, entendeu? Tá bom, a tanto eu não acredito que vai chegar. Mas ao tal do voto crítico, eu acho que vai entrar na moda. Pelo menos até enquanto o Bolsonaro estiver lá. Christian Lynch, muito obrigado pela entrevista. Nada, Pedro. Sempre às ordens. É ótimo sempre estar com você.